Olá, boa tarde. Começando mais uns Donos da Bola. Para nossa audiência rotativa, para quem não acompanhou o programa de ontem, calma, o Everton só com uma semaninha de férias, descansando com a Mariana, descansando com a Cris, com as mulheres da vida dele. Semana que vem, na segunda, ele está de volta para apresentar os Donos da Bola e principalmente para azucrinar a vida dos paulistas lá no Jogo Aberto. Hoje a gente está aqui para falar do Cruzeiro, do Atlético, novidades e um programa mais do que especial. Um convidado de honra, surpresa para alguns, já foi anunciado no Twitter, mas para quem não tem Twitter, surpresa da melhor qualidade. Daqui a pouco a gente volta para apresentar o nosso timaço de peso com um convidado mais do que especial. O Cruzeiro tem uma semana toda para se preparar. Finalmente, aquele período que os treinadores gostam para fazer uma espécie de intertemporada. O Mano Menezes vai ter tempo para trabalhar com todo o cuidado o seu time. E a torcida volta a acreditar na possibilidade do título. Isso no Atlético, né, gente? A torcida do Cruzeiro não tá louca, né? Vai ficar livre do rebaixamento com tranquilidade, mas não tem possibilidade do título. Vamos chamar a matéria do Cruzeiro, que tem como próximo adversário o Curitiba. Vem aí aquele famosíssimo jogo de 6 pontos. E a reportagem é dele, do Diogo Ramalho. Antes de chamar, a gente tem que dizer o seguinte: o repórter galã da Band é o André, mas o repórter bom de resenha é o Diogo Ramalho. Chama aí. Uma semana entre um jogo e outro, mais tempo de preparação e também de descanso. Acho que o Mano vai ter um tempo maior para trabalhar também, né? Ele vem trabalhando esses dias e agora com uma semana vai ser fundamental aí para ele ter mais tranquilidade. A luta para sair da parte de baixo da tabela continua. Após vencer um, já vem outro concorrente direto. Quando nós tivemos a oportunidade agora de jogar junto do nosso torcedor aí contra o Curitiba, mais uma decisão. E aí a gente espera sair com o resultado positivo, fazer os 3 pontos em casa, que vai nos favorecer aí dentro da tabela. E a torcida terá o time em casa por mais tempo, já que logo depois do Coritiba vem o Grêmio. Uma sequência de 3 vitórias pode ajudar muito a resolver a vida do Cruzeiro. 33 pontos, 13º colocado, mas a apenas 2 pontos da zona de rebaixamento, local que o Cruzeiro visitou por rápidos 30 segundos na última rodada. Trazer o torcedor para o nosso lado no domingo para comparecer, nos apoiar e a gente conseguir uma vitória com o Curitiba que vai ser super importante, até porque é um confronto direto também por essa briga aí para estar saindo da zona. Sem maiores mistérios, eu vou começar apresentando o nosso convidado mais que especial. Eu sou um pouco suspeito para falar dele, porque é um dos melhores amigos que eu tenho na imprensa. Eu fico na dúvida, viu, Thiago Reis? Se eu falo tudo o que eu penso e vai ficar piega demais, vai ficar muito assim, puxação de saco, ou se eu fico pela metade e fica faltando um pouquinho de elogios. Vamos ficar ali no meio do caminho. Ele que revolucionou o jornalismo de Minas Gerais, um pioneiro do nosso rádio na forma de lidar com o povo. Quando não tinha Twitter, não tinha interação, as pessoas não tinham espaço, ele já ouvia a galera, inovou no sentido de ser mais descontraído, chegar ali, fazer um rádio mais informal. Thiago Reis, meu ídolo, viu? O Everton não está aqui, está viajando, então eu falo que você é meu ídolo. Vocês dois são meus ídolos. Muito obrigado pela presença, uma honra tê-lo aqui. E fala um pouquinho do Cruzeiro. O Thiago, todo mundo sabe, além de cobrir as torcidas, está em todos os jogos dos times mineiros, Atlético, Cruzeiro, América. O América ele vai um pouco mais, porque até sem trabalhar ele está presente. Também cobre os times, está lá na realidade do Cruzeiro, do Atlético, sabe tudo das nossas equipes, deu vários furos de reportagem sobre o Cruzeiro esse ano. Então fala um pouquinho aí da Raposa com o novo treinador, com o Mano Menezes. O que você acha? Você acha que melhorou? Você acha que agora vai? Fala aí, Thiagão, um abraço. Primeiro, boa tarde, obrigado. Que honra dividir esse patamar com o Everton, né? Que bom, obrigado, Cadu. Boa tarde, gente, aos colegas aqui no estúdio. E eu brinquei, viu, Thiago? Eu brinquei, que é porque ele está viajando, mas na verdade o Everton sabe que você, assim como ele, é um irmão. Não quero criar crise na equipe, ainda não sabe então, né? Não vou criar problema na equipe. Mas, Cadu, uma boa tarde a quem nos acompanha em casa. Mais uma vez, um prazer enorme estar aqui na Band. Sobre o Cruzeiro, acho que ficou muito evidente, né? O abismo técnico entre o time do Luxemburgo e o time do Mano Menezes. Sem mudanças de peças, apenas o encaixe que ele conseguiu dar. Em pouco tempo, o Cruzeiro tem um time. O que com muito tempo com o Vanderlei não teve. Trocava, e às vezes tinha por obrigação de trocar, mas às vezes não, da cabeça do Vanderlei trocava, e quem tinha que trocar mesmo não trocava. Então o Mano, com o seu conhecimento, se reciclou, isso é muito importante, né? Não é uma varinha mágica, o Mano não chegou e olha que lindo, vamos acertar o time, nada disso.
muito trabalho, ele estudou para isso, ele se reciclou. Então o Cruzeiro vai colher os frutos do trabalho do Mano no ano que vem. Eu acho que o Cruzeiro está no caminho certo e essa aposta do Mano, podendo montar o elenco, podendo colocar as peças que ele acredita para o ano que vem, tenho certeza que dará resultado. E a gente já vê que o trabalho, a diferença, como eu disse, o abismo de um trabalho para o outro é muito evidente. Você sabe que o Thiago está falando dessa história de reciclar, muita gente coloca com tom pejorativo quando o treinador vai para o exterior fazer um curso, achando que no futebol só funciona... Porque depende também, né, Cadu? Claro, tem gente que vai para o exterior viajar, acha que ia tirar uma foto com o Guardiola, fez curso, né? Exatamente. O curso é outro, ele fez um curso da FIFA, da UEFA. Conheceu os atletas do clube, fez dois treinos físicos lá. Um pouco disso, Thiago, você tem Postar uma razão. foto no Instagram com o Guardiola. Não é bem assim. E ele olhando, né? Não, tem um pouco disso sim. Tem gente que só viaja pela Europa e já fala que se reciclou, que fez muitas coisas, sendo que, na verdade, não passou de uma visita. E tem uma outra coisa. Tem gente que acha que o curso vai salvar, e não é por aí. É um cara que já tem uma base, que tem uma experiência, o curso chega para complementar. E para quem não sabe, o curso, como o Thiago destacou, é da UEFA, o José Mourinho fez, a carga horária é pesada, é um curso sério. Na Europa é obrigado. Né? Não é uma coisa, não é brincadeira. O cara ficou lá 45 dias estudando o dia inteiro, né? Aprendendo várias coisas, tem testes, tem provas, então o cara não é come e dorme, ele tem que provar que ele conseguiu passar. Então é uma coisa realmente válida. Eu vou mudar para outra ponta para falar com a Edmar Oliveira, hoje de rosa, Edmar toda de rosa, para alegar alguns dos nossos telespectadores. Edmar Oliveira, o Cruzeiro, muita gente questiona e fala que está jogando de forma muito defensiva. Primeiro, você concorda com isso? Você acha que o Mano está exagerando nessa postura defensiva? E outra, jogo de 6 pontos em casa contra um time que até deu uma melhorada, está em boa fase, mas convenhamos, não é um grandíssimo elenco. Você acha que o Cruzeiro tem que mudar para enfrentar o Curitiba? Tem que ir para dentro deles, colocar mais atacantes e ir para cima? Eu gostaria muito que fosse dessa forma, que ele tivesse poder para fazer isso. Primeiro, um beijo pro Thiago. Obrigado. Ele sabe do carinho. Seu nome, seu bairro. Eu sei todas as musiquinhas, porque eu acompanho tudo do Thiago interior faz tempo, né? Mara foi uma grande incentivadora da carreira. Muito obrigado. É um prazer sempre. E ver você crescendo dessa forma, como o Cadu, enfim, o Panzi agora do nosso lado, a gente sabe tanto que, né, para alcançar o espaço é difícil. Olha só, mas eu acho, Cadu, e você acompanhou também a entrevista do Mano na Sport TV, você lembra, o Carlos Alberto disse o seguinte, o capitão, né, da seleção de 70, ele falou o seguinte, que ele está impressionado porque eles têm amigos em comum e que o Mano tem muitos planos para o Cruzeiro e planos diferentes do que ele está podendo mostrar nesse momento. Exatamente nessa história do intercâmbio europeu, desse curso da UEFA, que até o Cris, zagueiro do Cruzeiro, está fazendo esse curso agora. Ele vem aí como treinador, mas depois de vários estágios, com treinadores importantes, por aí e tudo. E aí me surpreendeu isso, quer dizer, os planos do Mano Menezes, o que o Mano Menezes pretende para o Cruzeiro. E aí, quando a gente faz esse tipo de crítica, é defensivo, é o momento, eu tenho a mesma opinião que você tem, eu queria ver o Cruzeiro talvez um pouco mais técnico ali pelo meio, nessa chegada dele do meio para frente. Né? Continuo achando que o Arrascaeta merecia, sabe? Ou então a gente pergunta para ele se ele tem a mesma opinião do Vanderlei e acha que o Arrascaeta precisa encorpar. Porque depois que ele falou, né, que tinha feito a opção pelo Alano, porque ele precisava elevar a altura, do Alano não, ele precisava encorpar um pouco mais para o cara segurar a bola, que ele tinha feito a opção pelo Fabiano, que ele precisava de mais altura, eu estou achando que ele também acha que o Arrascaeta é meio pequitinho. Então pode ser que passe por ali. Mas eu gostaria de ver um Cruzeiro mais técnico e tal, porque eu acho que o Mano tem essa capacidade de fazer com que o time seja desse jeito. E acho que nesse ponto o Cruzeiro ainda está devendo. Mas pelo menos está pontuando, isso já está valendo. Você sabe, viu, Dimara, que quando a gente fala do Arrascaeta, a gente tem que chamar o Eduardo Panzi, que detesta o Arrascaeta, acha um jogador limitadíssimo, fraquíssimo. Aí nessa linha eu tenho duas perguntas. Foi o Arrascaeta que deu um carrinho nele, quebrou o Arrascaeta. O Arrascaeta dá carrinho, alguém é muito difícil. Porque, inclusive, Thiago, o Panzi questionou o sangue uruguaio do Arrascaeta. Falou, uruguaio sem raça? Ele falou, vou te mostrar quem que é uruguaio sem raça aqui. Então fala do Arrascaeta e, na verdade, brincadeiras à parte, você disse que não concorda comigo que o Arrascaeta deveria ser titular. Você não criticou ele de forma veemente, mas isso você colocou, que não acha que o Arrascaeta tem correspondido quando entra no time. Ao mesmo tempo, o Alano, para mim, não deve ser titular e acho que com isso você concorda. Então, sem Alano, sem Arrascaeta, como você escalaria esse time? Com Marquinhos? Um abraço, Cadu, Thiago, telespectador. Antigamente, há um mês, eu até compartilhava da mesma opinião sua. Eu acho que o Arrascaeta tinha que ser o titular do Cruzeiro. Mas, à medida que ele entrando, eu costumo dizer aqui que o Arrascaeta, quando entra, ele parece turista.
passeando em campo, olhando para os lados. Ele precisa dar um sanguinho a mais. Até porque quando vem jogador uruguaio, argentino, aqui para o Brasil, o que a gente espera dele, principalmente, é a dedicação, a vontade em campo. Tecnicamente, a gente sabe que o Arrascaeta é qualificado. Mas falta muito isso a ele. E eu acho que isso fazia com que o Luxemburgo não o escalasse como titular. E aí eu acho que era o erro do Luxemburgo, porque ele externava isso. Falava que o Arrascaeta não era atleta, etc. e tal. E é um acerto do Mano ao não externar isso, por mais que ele pense da mesma forma, que eu não sei se é isso que ele pensa. Mas, em relação ao Mano escalar ou não o Arrascaeta, gente, eu acho que o trabalho do Mano mesmo, que a gente vai poder conseguir observar, ver dentro de campo, vai ser no jogo contra o Grêmio. Porque ele vai ter essas 2 semanas para trabalhar o time, para implantar a filosofia dele. Será que ele vai para Atibaia? Não vai, porque o Mano, o negócio é mais por aqui. O Mano foi muito de conversa nesse início, trabalho de posicionamento tático, isso a gente conseguiu ver. O posicionamento do Cruzeiro em campo diferente daquele do Luxemburgo. E nas entrevistas do Mano Menezes, você precisa ser só um pouquinho inteligente para perceber que ele dá o recado. Ele fala, olha, futebol é conjunto, é grupo, não é individual. O outro técnico era erro individual. E vários outros exemplos durante as entrevistas que a gente pega. Que o Mano tenta ganhar o grupo, do que o treinador passado, o Luxemburgo, acabou perdendo. Então, eu acho que no jogo contra Coritiba e depois contra o Grêmio, a gente vai conseguir observar um pouquinho mais de Mano Menezes nesse time do Cruzeiro. Aí ele vai poder trabalhar a escalação dele, a formação dele, os jogadores que ele acha que sejam mais corretos para entrar em campo. E, rapidamente, sobre um time defensivo, o Cadu, eu acho que está indo de jogo para jogo, porque a gente acompanhou o Cruzeiro contra o Figueirense muito ofensivo. O Cruzeiro, mesmo perdendo para o Flamengo... E com a escalação parecida, né? Você vê que é uma coisa que depende mais da postura. Sim, e mesmo perdendo para o Flamengo no Maracanã, o primeiro tempo foi muito mais do Cruzeiro do que do Flamengo. O Cruzeiro amassou o Flamengo, vamos dizer assim, pênalti, no primeiro tempo. O Paulo André deu aquela cabeçada. Agora, em outros jogos, dependendo do adversário, a gente vê um Cruzeiro mais retraído. Foi assim contra o Atlético, até vencendo o Chapecoense pelas circunstâncias do jogo, a expulsão, o Cruzeiro ficou mais retraído. Então, depende muito do adversário. Se o time vai ser ofensivo ou se vai ser retraído. Para o jogo contra o Coritiba, eu acredito num time mais ofensivo. Já para o jogo contra o Grêmio, vamos esperar, até porque o Grêmio, que prefere esperar o adversário, talvez o Cruzeiro jogue, se espelhe no Grêmio para tirar essa vantagem do Grêmio. A minha esperança é o Juversi, já que o Edu não gosta do Arrascaeta. Não me decepciona não, viu, Juversi? O Juversi que não fica em cima do muro, não tem meias palavras, ele chega e fala a verdade, fala o que pensa. Você não acha que é meio papo furado esse negócio de que o Arrascaeta não pode jogar porque fisicamente não está 100% pronto? Eu acho que, olha, ponderar, vai melhorar um pouquinho a forma física, seria até aceitável, plausível, mas deixar de fora por causa disso, você não acha que é mais uma dessa conversa fiada aí que tem no futebol, não, Juversi? Boa tarde a todos. Prazer não tê-lo aqui conosco. Obrigado, Juversi. Em relação ao Arrascaeta, eu acho que o Arrascaeta é um pouco tímido. Acho que essa timidez dele incomoda bastante. Agora é tímido. Ele é um cara que entra... Mas ele não chegou aqui no Mineirão com um time pequeno, defensor, e destruiu o Cruzeiro. Não, mas ele é um cara tímido. Ele entra na partida, ele não se posiciona. E ele falta sangue mesmo, eu concordo com o Edu, falta sangue uruguaio dele. É o único jogador. Amanhã sua perna, você vai ver sua perna amanhã. É o único jogador uruguaio que eu não vejo sangue, não vejo a cara da raça. Ele entra desligado, aí o tempo vai passando, 10 minutos de participação dele, 15 minutos, dá uns passes realmente. Ele tem habilidade, tem técnica, isso é indiscutível. Mas acho que falta ter um pouco mais de postura, ser um pouco mais incisivo na partida. Eu acho que mais deixar ele no banco pro Alano eu já acho um erro. Acho que ela não tem o nível que está o Arrascaeta, não. O Arrascaeta teve um período bom entre maio e junho. Depois disso, teve uma queda de rendimento, até porque ele perdeu espaço no Cruzeiro com o Luxemburgo. E ele não mostra essa vontade de, vou lutar, vou entrar, vou me entregar em campo. E o que o Cruzeiro está precisando agora é isso. Justamente, o Cruzeiro precisa disso, é entrega. E agora, em relação ao Cruzeiro, você falou do segundo tempo do Cruzeiro. Eu vejo o Cruzeiro um time muito cansado no segundo tempo. O segundo tempo ele chama muito o adversário. Vocês não acham que esse negócio da vontade pode ser porque a gente está com a imagem do Arrascaeta no período do Vanderlei? Porque para muita gente o William Bigode, por exemplo, agora está com mais vontade. Não seria o caso de você dar não acha que está? uma claro nova... Que está. Ele está bem melhor, eu não sei se é por vontade ou porque... Muito mais vontade. Muito mais vontade, nitidamente. Mas então, você não acha que pode ser o mesmo caso? O Arrascaeta até já entrou com o Mano Menezes, mas não é só o William, não. O William também, né? Você não acha que o Arrascaeta tem que ter uma oportunidade mais concreta com o novo treinador para ver se o problema de motivação não é o mesmo desses outros caras? Eu acho que ele precisa se ligar em campo.
Porque tecnicamente ele é melhor do que vários ali. Se o Arrascaeta se ligar em campo, tomar um choque 220, era o mesmo caso do Giovanni Augusto. Giovanni Augusto entrava em campo, aquela coisa, de repente ele entrou no clima, se doa pela equipe e virou titular. Mas falta isso ao Arrascaeta. Para mim é o que falta a ele. Gente, às vezes que ele entra... tem 20 anos de idade, morava numa cidade no Uruguai que era totalmente Cipotânea, querida Cipotânea. De repente chega para vestir a camisa do Cruzeiro, camisa 10, bicampeão brasileiro, não é brincadeira, sabe? Num país, espanhol não é, sabe? A resenha do vestiário é brincadeira, o cara não consegue pescar, ele não entra no clima. Esse não é o ano pro Arrascaeta. Eu acho até que a gente depositar na conta do Arrascaeta alguma coisa para agora, não, o Arrascaeta tem que ser preparado, seja fisicamente, seja psicologicamente. A adaptação do Arrascaeta, o ano para o Arrascaeta, na minha opinião, é pro ano que vem. Tendo um time montado também para que ele se encaixe naquele perfil. Porque até hoje, o Arrascaeta joga pela ponta, pelo meio. O Arrascaeta é atacante, centroavante, segundo atacante, camisa 10. Ninguém sabe. Isso é importante o que você falou, porque o Arrascaeta foi escalado muito tempo pelo Marcelo como 10, centralizado na linha de 3 meses que o Marcelo escalava. Aí muita gente falava, não, ele funciona melhor pelo lado do campo. Virou meio que senso comum. Só que depois o próprio Arrascaeta deu uma entrevista dizendo, eu prefiro jogar pelo meio. Então foi uma dúvida danada. Eu queria aproveitar, só rapidinho, fala primeiro, isso que o Thiago falou de depositar muito no Arrascaeta, foi uma crítica que a gente fez aqui à diretoria do Cruzeiro. Inclusive, né? A diretoria do Cruzeiro, porque chega um cara de 19, 20 anos, o cara é apresentado na sede, com torcida lá embaixo, bandeira, solução, desenho dele. Isso aí, para a cabeça do garoto, é a mesma coisa do Carlos, do Alisson ir para um grande time e ser apresentado como superstar. Mexe com a cabeça do cidadão. Errou muito a diretoria nessa apresentação. O Genta está até falando aqui na era dos Perrelas que eles fizeram algo parecido com o Pedro Ken, que chegou com cartaz. Pedro Ken. O grande Pedro. Eu queria, para a gente fechar o Cruzeiro, perguntar para o Thiago Reis, que ele falou Cipotânea, é o grande centroavante de Cipotânea. Você já jogou mesmo, o Thiago Reis é bom de bola pra caramba e joga como atacante, joga lá na frente. Jogava, né, que eu operei o joelho. Eu queria estar falando que é mentira, né, não. O Thiago Reis é bom de bola, vamos ser justos. É verdade, é verdade. O coitado do Genta, o goleiro mais vazado da carreira. O Genta tem pesadelo. Você viu que não precisou nem falar que era o Genta, você já sabia, ele já deu chilique, né? Você já sabia. Aqui, Thiago Reis, esse esquema com falso 9, cara, antes o Cruzeiro vinha oscilando aí Vinícius Araújo e Leandro Damião. Você acha que é melhor mesmo com o William por ali, porque os centroavantes de ofício não estavam dando liga? Eu acho que tem sido, né? É uma realidade, tá evidente. Mas eu não gosto de cravar. O 9 não existe mais o 9 no futebol, isso não funciona mais. Não, mas eu digo no Cruzeiro. Assim. No Cruzeiro tá evidente que o momento pede isso, né? Até pela fase do Leandro Damião e do Vinícius Araújo. Ficou quase um ano parado também. De repente você chega num time em crise, brigando pra não cair, coloca o menino para resolver. Recebendo a mesma responsabilidade que o Arrascaeta recebeu quando chegou. E no momento pior ainda, porque tá uma pressão gigante para não cair e tudo mais. Mas o esquema com esse falso 9, você é apaixonado com o falso 9, né, Cadu? O esquema do falso 9. Eu e o Mano Menezes. Isso, funcionou. E tá dando certo, não tem por que mexer. Agora, eu acho que para um jogo, quando mais pegado, num campo reduzido, esses jogos em Santa Catarina, você ter um Leandro Damião para um segundo tempo, é uma arma importante. É um cara que segura a bola na frente, que pode chamar uma falta. Você não vai esperar o Leandro Damião sair pedalando na ponta, fazer um cruzamento e achar alguém na área. Não é característico. Exatamente. Claro, ele vai fazer isso, ele vai tropeçar na bola, mas nenhum problema. Para uma função específica, ele tem a sua utilidade. Você precisa ter um jogador no seu elenco com esse perfil. Agora, o quanto vale a pena? Qual é o custo-benefício disso? É o seu maior salário do elenco para ser apenas uma opção? Aí você tem que contrabalancear para a temporada. E eu acho que é isso o que vai fazer o Mano Menezes. Pegar, pôr no papel. Esse custa 700, não vale. Esse aqui custa 300, não, vamos ficar, porque esse é importante. Como uma peça. É o caso do Vinícius. Eu acho que o Vinícius tem muito a dar ainda ao Cruzeiro. Antes de chamar ali o nosso recado, só ping-pong, você que é bom de entrevista. Se tiver que escolher um centroavante, Vinícius Araújo ou Leandro Damião? Vinícius Araújo. Eu também concordo com vocês. Você acha que o programa não pode ter mais estrela? O Thiago Reis, maior estrela do jornalismo mineiro? E não é porque ele está aqui que o meu outro ídolo vai se ausentar. Everton Guimarães gravou um recado especial para a gente. Se liga no Everton. Muito bem, você que está ligado nos Donos da Bola, atenção, olha aqui, gente, vamos falar agora do mundo das coxinhas. Como você já sabe, a coxinha é o salgado mais consumido em padarias, lanchonetes e festas em todo o Brasil. Isso mesmo, pesquise aí. Já imaginou uma festa sem coxinhas? Olha, o mundo das coxinhas está com oportunidade de franquias e parcerias em toda a região. Já imaginou você, dono do seu próprio negócio? No mundo das coxinhas, você irá trabalhar com mais de 30
sabores de coxinhas e sem falar nos sabores exclusivos. Mas atenção, todas as franquias da primeira etapa já estão esgotadas. Mas você ainda pode garantir a sua franquia ou parceria para a segunda etapa. Isso mesmo, é só ligar, atenção, 31 25 14 0055 e agendar com o consultor. Ou você pode agendar também através do site mundodascoxinhas.com.br. Pensou coxinhas? Mundo das Coxinhas. Olha, se não quiser ficar de fora, é bom correr, hein? São as últimas lojas. Vou repetir o telefone, anote aí. 31 é o código, 25 14 0055. Mundo das Coxinhas. Vocês sabem que o Thiago Reis é bom especialista em duas coisas. Em público, gente, ele conhece muito o comportamento humano, e em comida, né? É o serrote, e a gente já debatia Essa aqui. parte é que eu saio do programa? Não. Mundo das coxinhas, eu não vejo isso como um defeito. Eu não vejo isso como um defeito. Não pelas coxinhas, que eu adoro coxinha. Não, e a gente discutia aqui, qual que você prefere no mundo das coxinhas, com catupiry, sem catupiry? Sem catupiry. O Thiago Reis tem o mesmo gosto que eu, a gente gosta muito do mundo das coxinhas, sem catupiry. E outra coisa, hein, falando em coxinha, daqui a pouco, agora é sério, o Thiago Reis, que é especialista em torcida, daqui a pouco a gente vai ter um especial com ele aqui para falar do comportamento das torcidas. Tá tendo muito coxinha no estádio ou não? A gente vai perguntar isso pro Thiago Reis daqui a pouco. Vamos pro Atlético, a grande vitória sobre o Flamengo deu ânimo novo, não só para os jogadores do Galo, a torcida também voltou, mais uma vez, mais do que nunca, a acreditar no título. Agora vamos chamar o André Salles, o nosso galã, que não tem a mesma resenha do Ramalho, mas vai ali com o seu look de galã, né? Depois da goleada por 4-1 sobre o Flamengo, os atleticanos estão ainda mais confiantes. Sim, claro, agora é rumo ao título, né? É o que a gente espera sempre. O tradicional grito de "eu acredito" voltou às arquibancadas. E não é só o torcedor que está otimista. Eu fiquei muito feliz em ver o torcedor participando e gostaria de dizer que eles não estão, nós estamos com eles também. Com certeza não vai faltar empenho e juntos a coisa pode ficar mais fácil. Faltam 11 rodadas para o fim do Brasileirão e o Atlético é o vice-líder a 5 pontos do Corinthians. Os atleticanos estão de olho na tabela e torcendo para um tropeço do líder. Dá para tirar essa vantagem com tranquilidade ainda, porque o Corinthians é só naquele momento, porque daqui para frente o Atlético vai ser campeão brasileiro, com certeza. Na reta final do campeonato, até quem tem a missão de resolver as partidas dentro de campo não consegue deixar as contas de lado. A gente tem uma diferença de 5 pontos em relação ao Corinthians, ele tem mais 33 pontos em disputa, então, ou seja, o campeonato está totalmente em aberto, a gente tem tudo aí para continuar fazendo bons jogos, vencendo os nossos jogos, lembrando que tem um confronto direto com o Corinthians, podemos tranquilamente tirar essa diferença e conseguir esse título. Eu quero ver se o Juverci é corajoso e fala no ar o que ele acabou de falar nos nossos bastidores. Então, repete o que você estava falando aqui nos bastidores. Com você não rola isso, não. Você pode falar porque você é convidado. Não, mas o que eu falo, eu também assino embaixo, tá louco? Então, beleza. Eu vou repetir. Então, não eu vou repetir. Calma. E quero que tem uma segunda pergunta. Repita também. Tá, não. Você pula no barco sem ter companheiro. Você vai sozinho por convicção. Sem problema. Fala o que você achou, que você disse aí do Thiago Ribeiro. E depois, emendando a pergunta, como você escalaria o time? Porque se você for homem de repetir o que você disse, você não vai escalar o Thiago Ribeiro. Então, como você escalaria o time do Atlético? Quem me conhece sabe que eu não pipoco nas minhas avaliações. O que eu disse, o Thiago Ribeiro não está jogando absolutamente nada. Foram essas palavras que eu usei. Corroboro o que eu disse fora do ar. E acho que o Dátolo na esquerda, o Giovanni Augusto centralizado, tem que sim. Eu sempre defendi o Dátolo. O Dátolo tá jogando um bolão. Que caneta maravilhosa que o Dátolo deu. O Parada tá caçando o Dátolo até agora. Tem gente que tá falando que foi sem querer, hein? Você acha que foi sem querer? Não, acho que não. Mas foi uma linda jogada. Fora do ar você falou que era sem querer. Não, falei isso não. Não disse isso não. Agora você não disse isso. Não disse isso. Não disse isso. O Thiago tá inventando. Agora eu quero que o nosso ilustre Edu Panzi diga aquilo que você disse também em relação ao Thiago Ribeiro. Falei que ele tá jogando a mesma coisa que ele sempre jogou. Não é verdade. Nunca. E o gol do Dátolo eu faria com o pé machucado. Mas você não acha que nem no Thiago... O Thiago Ribeiro já foi artilheiro de Libertadores pelo Cruzeiro? Mas é questionável. É questionável ser artilheiro de Libertadores. Muita gente questionava o Jô também, ele acabou sendo... Questionável ser artilheiro de Libertadores? Meu Deus. Você ser artilheiro de campeonato
eu acho questionável, ainda mais de tiro curto, igual a Libertadores. Vai, faz 4 gols no jogo, virou artilheiro. Foi artilheiro com 6 gols. Eu acho que ele Você não vai tá falar que o Thiago Ribeiro boa. tá jogando agora, porque ele sempre jogou na carreira dele? Pô. Thiago Isso, mas quando ele chegou no Atlético, ele rendeu muito mais Thiago do que ele Ribeiro rendendo sempre agora. foi um baita jogador, várias passagens pela seleção brasileira, um grande jogador. Gente, Seleção não referência nunca sempre jogou não, mais que isso. Nunca jogou mais que isso. Que isso, tá maluco? Ele jogou muito, sempre esse futebolzinho dele, burocrático. Né? Não, gente, a minha opinião. Você acha que me perguntaram, eu respondi. Carlos? Como é que é? Você prefere o Thiago Ribeiro ou o Carlos? Eu prefiro o Giovanni Augusto e o Dátolo. Tá, mas porque você não gosta do Carlos. Eu quero ver o seu nível de ódio com relação ao Thiago Ribeiro. Não tenho ódio de ninguém. Eu não tenho ódio de ninguém. Eu só acho que se não colocar o Carlos como, se tirar da carteira de trabalho do Carlos, secretário de lateral, colocar ele jogando como atacante, eu prefiro ele do que o Thiago Ribeiro. Agora, sempre que o Levir coloca o Carlos para jogar, põe como secretário de lateral. Aí atrapalha demais o rendimento do Carlos. Como diz Afonso Alberto, atacante que volta para marcar demais, chega cansado lá na frente. É o que tem acontecido no Atlético. Agora, rapidamente, em relação à volta do Giovanni Augusto, eu conversaria com o Giovanni Augusto, meu amigão, vou te colocar pela esquerda, se precisar marcar, você vai dar um sanguinho, porque uma coisa é o Giovanni Augusto render muito pelo meio e rende pela lateral, pela esquerda também. Agora, o Dátolo, quando cai pelos lados, rende muito menos do que quando ele está jogando centralizado. Então eu tentaria o Dátolo centralizado e o Giovanni pela esquerda. Ô, Dimária, você está defendendo o Thiago Ribeiro aí. Você não concorda com críticas tão veementes assim ao jogador com relação à sua carreira. Você acha que ele tinha que ser titular do time ou você só acha que as críticas são exageradas, mas mesmo assim ele seria reserva no seu Galo? Eu acho que as críticas são exageradas, mas ele seria reserva. Eu acho ele uma excelente opção e não acho que ele teve fases horrorosas. Ele teve futebol bom no Cruzeiro, no próprio Santos, na chegada dele no Atlético, tanto que ele foi negociado da forma como ele foi negociado. Então não é isso. E acho que está difícil para frente do Atlético mesmo. A gente está vendo nesse momento o Lucas Prato recebendo críticas, gente. Porque não chega, não faz, não marca. Então não é só o Thiago Ribeiro. Né? É uma questão de frente do Atlético mesmo, dessa chegada da bola. E por isso aí eu concordo com o nosso digníssimo Panzi. Eu conversaria também com o Giovanni Augusto e manteria o Dátolo no que ele fez no jogo do Flamengo. Eu acho que é uma alternativa. Eu acho que o Atlético muda uma forma de jogar, que é outra crítica nossa, que a gente fica falando assim, olha, mantém a mesma história, está muito marcado, não sei o que, não sei o que. E acho que eles podem se alternar ali. Por que não? Dátolo e Giovanni Augusto. O Giovanni é melhor que o Dátolo. Por isso que eu acho que ele pode ser melhor aproveitado na esquerda. E eu acho que o Giovanni não qualquer um dos dois, do Dátolo ou o Giovanni, no primeiro pique na linha de fundo para acompanhar o lateral, afoga. E aí você não vai. Aí você vai ter naquela história que você falou. Você perde a marcação, que o Thiago tem capacidade, e perde a força ofensiva, porque eles vão afogar. O Dátolo, então, já está provado. Na ponta não dá. O negócio dele é no meio. O Levi vai ter que criar uma fórmula para ter os dois e alguém para acompanhar essa passagem. Aí passa por pedir esse sanguinho do Giovanni não adianta. Passa por um ponto que a gente Cadu passa por um ponto que a gente conversou aqui semana passada, Rafael Carioca. O Atlético precisa muito que os atacantes voltem, porque o Rafael Carioca não tem a característica do Donizete, que é acompanhar, marcar, morder. Se tivesse 2 volantes mordedores que cobrissem muito os laterais, o Atlético poderia deixar os atacantes lá na frente. Como tem o Carioca, vai precisar sempre de um dos. Então agora você está questionando um dos melhores volantes do Brasil. Mas ele não estou falando de característica. Mas o Thiago falou uma coisa interessante, que a gente não pode perder o gancho. Você disse que os dois, tanto o Dátolo quanto o Giovanni Augusto, não são tão eficientes assim na marcação. Só que em termos de técnica, acho que todo mundo concorda que eles são mais qualificados do que o Thiago Ribeiro. Não sei se você pensa assim numa outra característica. Numa outra característica. Pelo meio, armando, cabeça erguida. Mas aí como que você soluciona a equipe? Coloca o Giovanni e o Dátolo juntos e perde um pouquinho da marcação pelo lado, aquele cara que acompanha o lateral, ou escala os dois juntos, tira o Thiago Ribeiro, privilegia a técnica e deixa o time talvez mais frouxo ali na marcação, nessa recomposição. Mas é porque esses outros problemas da marcação não estão atrelados ao cara que não acompanha o lateral. É a estrutura de meio campo. Eu não abriria mão de forma alguma da marcação. Então você não abriria mão do Thiago Ribeiro? Ou escalaria o Carlos, por exemplo? Não escalaria o Carlos, não. Não abriria mão do Thiago Ribeiro e colocaria ou o Giovanni ou o Dátolo. Pelo centro, normal. Numa sequência do jogo, eventualmente, você pode até ter os dois. Mas acho que para começar um jogo, velocidade, explosão, você precisa de muita movimentação. Acho mais independentemente do adversário, do estádio, do Independência, fora de casa, contra um... Seja quem for, o início do jogo, você precisa de velocidade. Por exemplo, em casa, vem... O Joinville é fora, mas vamos pensar num jogo aqui, fechadinho, trancado. Figueirense.
Você precisa de velocidade para abrir. Tapa na bola bonito, virar o Curitiba jogo. depois. Você precisa de velocidade, jogo pelas pontas. Jogo pelas pontas, jogo aberto, efetivo. Se você fica naquela do Data, que é muito bom, do Giovani, que era o Guilherme, ele vai jogar por uma bola, para tentar rasgar a defesa e achar. O passe que ele errar vira um contra-ataque, estoura lá atrás, você não tem quem acompanha, aí já era. Eu apostaria, continuaria apostando no formato do time que jogou contra o Flamengo. Se joga o Dátalo ou se joga o Giovani, cabe ao Levi ver quem está desempenhando melhor no treinamento, a sequência de cada um. O Dátalo fez um bom jogo, né, gente? É importante lembrar isso. Não, mas na posição dele, né? Ok, espetacular. Mas até então, não tinha essa efetividade que teve contra o Flamengo. O Giovani vinha muito bem e teve uma queda. Por isso eu acho que um anula o outro no campo. Mas você não acha que melhora a saída de bola, que talvez tenha sido a maior crítica do primeiro tempo do Atlético, até contra o Flamengo? Eu acho que melhora a saída de bola e acho que aí cai muito no que o Panzi falou do Rafael Carioca. A queda que teve o Rafael Carioca. Verdade. A grande saída, o grande escape do Atlético era com o Rafael Carioca. E a queda que ele teve nos últimos jogos prejudicou esse quesito. Então eu acho que é muito mais fácil você acertar com o Rafael Carioca essa saída de bola, que ele tem qualidade para isso, ver o que está acontecendo, dando opção pelas pontas, do que você ter um Giovani e o Dátalo, quando o Rafael pega na bola, eles vão encostar para cima dele para receber. Porque essa é a característica deles. Não é certo ou errado, eles jogam assim, vão encostar para receber. Eles acabam fazendo isso. Falta movimentação. Mas acho que a queda do Carioca foi justamente a sobrecarga no setor dele. Não acho. E ele, por sinal, teve uma entrevista que ele reclamou em relação ao quê? Que é o que o Thiago disse. Em relação ao time extremamente ofensivo e dar uma sobrecarga no setor assim, dele. Mas isso faz com que ele não saia tanto para o jogo. A queda é normal, gente. Você não pode exigir do cara o ano inteiro ali. Ele estava jogando muita bola. O primeiro semestre do Rafael Carioca foi excepcional. Thiago, o problema é que a queda de rendimento não foi só do Rafael Carioca. O Luan caiu de rendimento. O Giovanni Augusto, o Thiago Ribeiro. O Thiago Ribeiro era artilheiro do Atlético. O Lucas Prato. O Gemerson, não nessa última partida, mas em jogos, 3, 4 jogos. Ele caiu. O Léo, foram muitos jogadores importantes para o Atlético que caíram de rendimento. Não foi uma ou duas peças. Porque quando acontece uma ou duas peças, você corrige. Eu tenho até que explicar para o Thiago Reis, viu? Porque ele é o nosso azedo. Então você deve estar achando, pô, esse cara é pessimista, ele está achando todo mundo... O Thiago sabe que eu não sou azedo. O cara sobe nesse tablado aí e começa a me encher o saco. Mas eu falei ontem, é agridoce, gente, entendeu? É uma mistura das duas coisas. É um cara que às vezes é simpático, às vezes é azedo. A gente não sabe, é a mistura de tempero. Mas eu queria saber, até aproveitando o nosso VT ali, o sentimento que você percebe do torcedor, Thiago. Durante um tempo, a gente detectava no torcedor atleticano, e com razão, uma descrença não no time, mas um desânimo com o campeonato, né? Uma falta de credibilidade do campeonato. Você acha que isso caiu um pouco nos últimos Seu Nome, Seu Bairro? Você acha que o ânimo voltou, que a torcida voltou a acreditar mesmo? Deu um gás. Aquele jogo do Marcelo de Lima Henrique, que foi o jogo contra o Atlético Paranaense, que deu toda aquela confusão, de fato o torcedor ficou com aquela impressão de, é carta marcada, não vamos mais, vamos largar. Tanto que o público seguinte foi de 10, 12 mil. 12 mil. E você acha que foi por isso? Você acha que foi muito por isso? Também, não só isso. Mas eu acho que naquele jogo, até para dar o gancho para o seu VT, aquele jogo, muitas coisas arremessadas no campo, né, 2 copos, um pé de tênis, está muito ligado, para mim, e vai dar polêmica, a cerveja. Não adianta isso não é questão, é questão cultural, educacional. As pessoas no nosso... Eu estou falando, eu adoro tomar cerveja, tomo minha cervejinha em casa e não... Moderadamente, né? Moderadamente, porque... Em multidão, meu amigo, o cara, isso aí a gente viu muitas vezes. E aí você vai falar daquele negócio do torcedor coxinha, né? A gente estava falando ainda há pouco. O cara achava legal urinar no copo e jogar pro alto. Como é que eu vou levar de Mara para um jogo do meu lado? Não vou, não. Aí dá aquele... Gente, quantas vezes no Mineirão abriu um clarão no meio da torcida? Isso era todo jogo. Isso era todo jogo. Abria aquele buraco no meio da torcida, pancadaria. Thiago, antes da gente ser jornalista, a gente era torcedor. É claro. E na época que a gente era torcedor de arquibancada, era muito, a cerveja rolava. E isso acontecia demais. Era muito. E eu tô com o Thiago. Então põe na conta. Eu acho que quanto tempo você não vê algo sendo arremessado no campo de jogo? Esse assunto é polêmico, é bom, e o Thiago, acho que... O Thiago, mais do que qualquer um, ou quase qualquer um, pode falar isso, porque há anos ele vai em todos os jogos de todas as equipes mineiras dentro de casa, para fazer o Seu Nome, Seu Bairro. Atlético, América... 12 anos. Todas as torcidas há 12 anos. Chega muito antes, sai muito depois, sempre ao lado ali do torcedor analisando o comportamento. Então, a gente vai falar com a Kika agora, ouvir o torcedor, assim como o Thiago faz, viu? A Kika está aqui para ouvir o torcedor. E na volta do intervalo, o Thiago vai falar mais desse tema, a gente vai desenvolver. Mas primeiro, Kika Branca,
Kika Branco, as mensagens de atleticanos e cruzeirenses. Fala, Kika. Boa tarde a todos. Vou começar aqui pelo cruzeirense Rodrigo Fagundes. Falta o Mano dar mais oportunidade para o Arrascaeta para que ele tenha um pouco mais de motivação. Maurício Pereira, Arrascaeta é bom, mas precisa de sequência. E Marcelo Lebral, enquanto o time do Cruzeiro não der liga e padrão, o futebol de Arrascaeta e outros não vai aparecer. No Galo, Bruno Silva diz que Dátulo e Giovanni Augusto jogando juntos é igual a Galo campeão. Wilson Júnior, o Dátulo foi contratado para jogar tudo que jogou no domingo. Vamos ver se ele consegue manter o bom futebol. E Eduardo Júnior concorda com o Panzi sobre o Thiago Ribeiro. Diz que a passagem pelo Cruzeiro foi um ponto fora da curva na carreira dele, que o normal dele é isso aí. Kika Branco, hoje literalmente eu gostei dessa mensagem aí, Dátulo e Giovanni Augusto juntos. No intervalo eu vou convencer o Thiago Reis a respeito desse assunto. Mas antes, vamos falar de coisa boa. Todos os mineiros podem vibrar com a sorte de contar com a Loteria Mineira. Desde sua criação em 1939, a loteria possibilitou geração de empregos, de renda e de circulação econômica no nosso estado, arrecadando recursos para importantes projetos do governo de Minas Gerais. Você sabia, por exemplo, que o Mineirão, o gigante da Pampulha, que está fazendo 50 anos, foi uma das principais obras construídas com recursos da Loteria Mineira? É por isso que a gente fala, com a Loteria Mineira, ganha até quem não joga. Rápido intervalo e na volta, tudo sobre esse novo momento dos estádios, da torcida, comportamento, bebida, com o nosso convidado especial, o Thiago Reis. Rapidinho, gente.